Boa noite a todos, as senhoras e os senhores. São 19 horas e 30 minutos do dia 5 de outubro de 2023. Desde Curitiba vos falo, desde Pato Branco o Diego Tesser opera o sistema para nós. Desde a província de Ontário, no Canadá, a nossa ilustre conferencista Fernanda aguarda oportunidade para transmitir sua mensagem ao mundo. E desde muitos outros lugares estamos aqui juntos, irmanados nesse mesmo propósito de expansão da consciência, de aquisição do conhecimento, de debate a respeito das maravilhas do cosmos. Após 2 anos sem a realização de eventos, voltamos agora com a 7ª edição de nosso Cosmovini, Encontro de Cosmologia e Ufologia do Patovni. Eu agradeço a presença de todos. Faço um destaque especial para a presença da nossa conselheira, professora doutora Mônica Borini. Faço também o destaque da presença do conferencista de amanhã, o Parasquevas, que está conosco também. Enfim, sintam-se individual e coletivamente cumprimentados, efusivamente saudados, nessa noite que promete, porque hoje nós vamos conhecer um pouco mais de ufologia, vamos ter um melhor contato com a maior organização de estudos ufológicos do planeta, que é a MUFON, e isso dito por alguém de dentro, alguém que conhece essa instituição e vai nos falar um pouco, então, sobre o trabalho dela e também sobre o trabalho individual que vem desenvolvendo, individual e coletivo, naturalmente, em favor da ufologia. Hoje é um dia muito especial, pessoal. Dia 5 de outubro, lembro como fosse hoje. 5 de outubro de 1988. Eu era estudante na Universidade Estadual de Ponta Grossa, estudante no 2º período do curso de Direito, quando foi promulgada a nova Constituição do Brasil, a chamada Constituição Cidadã, que veio trazer um novo fôlego para esse gigante sul-americano, para o coração do mundo, que é o Brasil. De modo que faço também uma referência a essa data tão especial. Então, assim, pessoal, com certeza nós teremos questionamentos ou comentários em relação àquilo que a Fernanda vai nos apresentar logo em seguida. Eu gostaria de combinar com vocês a seguinte dinâmica. Durante a apresentação, a gente vai deixar fluir, né, normalmente a exposição que a nossa conferencista tem a fazer. Quem tiver alguma pergunta ou algum comentário, pode manifestar de 2 formas. Ou já escreve no chat ali, que daí no final a gente vai fazer a leitura, quando passarmos para a fase dos debates, ou então nessa segunda fase, que nós abriremos para manifestações, basta levantar a mão ali e a palavra será facultada para manifestar oralmente o seu comentário ou então a sua pergunta para a Fernanda. Já é uma tradição do nosso grupo ufológico Paraná, o Patovni, homenagear alguma personalidade ilustre por ocasião de cada edição do nosso Cosmovni. E nesta oportunidade, nós escolhemos a homenagem ao maior astrônomo, talvez, de todos os tempos, dada a grandeza de sua descoberta no início do século XX, Edwin Hubble. Todo mundo já ouviu falar desse nome por conta do telescópio espacial. Mas
o engenheiro Marcelo Guido Tramontini, nosso colaborador assíduo também, vai fazer uma apresentação um pouquinho mais detalhada a respeito de quem foi Edwin Hubble, qual a importância que ele tem para o atual momento de evolução da humanidade, especialmente em relação ao conhecimento cosmológico astronômico. Marcelo, muito obrigado pela sua presença, pela sua participação, e eu passo a palavra para você, então, a fim de que você faça uma referência em relação ao nosso homenageado. Boa noite a todos, boa participação nesse 7º Cosmovini. Vou fazer aqui um relato da Edwin Powell Hubble, filho de Virginia Lee Hubble e John Powell Hubble, executivo do ramo de seguros. Edwin Powell Hubble nasceu em Marshfield, Estados Unidos, no dia 20 de novembro de 1889 e faleceu em San Marino, Estados Unidos, no dia 28 de setembro de 1953. Hubble graduou-se em Direito em 1910 na Universidade de Chicago. Como promessa a seu pai, continuou a carreira jurídica e passou 3 anos estudando jurisprudência no The Queen's College. Também estudou literatura e língua espanhola, a fim de obter o mestrado. Com a morte do pai em 1913, Hubble não viu mais motivação para estudar e trabalhar na área do direito e passou a ensinar espanhol, física e matemática na New Albany High School, em New Albany, Indiana. Após um ano na docência, ingressou em um curso de pós-graduação para estudar astronomia do Observatório Yerkes, onde obteve seu doutorado em 1917, com a tese denominada Photographic Investigations of Faint Nebulae. Em Yerkes, ele teve acesso a um dos mais poderosos telescópios da época, que possuía um refletor de 61 centímetros. Após a declaração de guerra dos Estados Unidos à Alemanha, em 1917, Hubble correu para terminar sua tese para que pudesse se alistar no exército dos Estados Unidos e foi designado para a 86ª Divisão de Infantaria, onde serviu no 2º Batalhão, chegando ao posto de tenente-coronel, porém não chegou a participar de combates. Com o fim da Primeira Guerra, passou o 1º ano na Universidade de Cambridge, onde retornou aos estudos de astronomia. Em 1919, Hubble recebeu um convite para o cargo no Observatório Mount Wilson, do Instituto Carnegie, perto de Pasadena, na Califórnia, de George Ellery Haley, fundador e diretor do observatório. Hubble permaneceu como membro da equipe de Mount Wilson até sua morte, em 1953. Pouco antes de morrer, tornou-se o primeiro astrônomo a usar o novo e gigante refletor do telescópio Haley, do Observatório Palomar, perto de San Diego. Hubble teve papel crucial no estabelecimento dos campos da astronomia extragaláctica e na cosmologia observacional. Provou que muitos objetos que anteriormente acreditava-se que fossem nuvens de poeira e gás, classificadas como nebulosas, eram na verdade galáxias além da Via Láctea. Em 1924, a primeira de muitas galáxias identificadas por Hubble foi Andrômeda, que desde a antiguidade era considerada uma nuvem de gás, dentro da Via Láctea. Ele também usou a forte evidência direta entre a luminosidade e o período de pulsação de uma ceifada variável, clássica para dimensionar distâncias galácticas e extragalácticas. Vamos comer? Hubble forneceu evidências de que a velocidade de uma galáxia aumenta com sua distância da Terra, uma propriedade agora conhecida como Lei de Hubble, o que significa que o universo está se expandindo. O nome de Edwin Hubble é facilmente reconhecido por conta do telescópio espacial Hubble, posto em órbita em 1990, para estudar o espaço sem as distorções causadas pela atmosfera. Chamado de olho cósmico, o telescópio espacial Hubble tem revelado a imensidão do universo e representa um legado à memória do maior astrônomo do século XX. A 7ª edição do Cosmovini, Encontro de Cosmologia e Ufologia de Patovni, é dedicado
ao advogado que se tornou astrônomo, Edwin Powell Hubble. Tenham todos um bom evento. Muito obrigado. Muito obrigado, Marcelo. Que maravilha, hein, pessoal? Nosso homenageado, de fato, fez a diferença na humanidade. Basta dizer, vejam bem, ele fez a descoberta de Andrômeda como uma galáxia distante da Via Láctea em 1924. Então, há menos de 100 anos é que a humanidade descobriu que todo o universo não estava contido na Via Láctea, como se acreditava até então. E hoje, as galáxias, cada uma contendo centenas de bilhões de estrelas, contam-se aos trilhões apenas no universo observável. Isso sem contar, ou deixando em paralelo, para usar uma expressão muito adequada, as outras dimensões, os universos paralelos, os mundos paralelos, como postula a moderna física. Tem um livro do Michio Kaku muito sensacional a respeito disso. Então fica a nossa singela, porém muito sincera homenagem à memória de Edwin Hubble. Muito bem, agora nós vamos ter que saber quem é a nossa conferencista, quem é a Fernanda. E antes de a diretora de eventos do Patovni, minha irmã Solange Tasca, fazer a apresentação, hein, Solange? Antes de você falar, a Fernanda nos mandou um pequeno vídeo que eu estive vendo antes, achei muito legal, sintetiza mais ou menos a trajetória dela, a atuação dela no estudo da ufologia. Então, eu vou pedir para o Diego passar esse vídeo para nós e, em seguida, eu vou passar a palavra à Solange para fazer uma apresentação mais detalhada. Roda aí, Diego! Que maravilha, pessoal! Bom, o vídeo já nos diz alguma coisa muito importante a respeito de quem seja a Fernanda. Mas vamos lá. Agora a nossa diretora de eventos do Patovni, a farmacêutica Solange Tasca, minha irmã, vai fazer então uma apresentação um pouco mais detalhada
de nossa ilustre convidada, Fernanda Pires. É contigo, Solange. Boa noite, pessoal. Boa noite. Eu quero agradecer a cada um de vocês que está prestigiando este evento maravilhoso, que já encontra-se na 7ª edição, né? Vamos começar hoje. E quero agradecer especialmente a nossa convidada, Fernanda Pires. Fernanda Pires, nascida em junho de 1980, é uma empresária internacional, empreendedora brasileira, ufóloga, pesquisadora de campo, autora de autoestima, mestre de cura espiritual, escritora de artigos e que se identifica como uma mulher determinada. Em 1997, ela se tornou uma líder espiritual, motivacional e pesquisadora científica, pois sempre se sentiu compelida a aprender sobre outras culturas, religiões, filosofias, estudos científicos, enquanto buscava diferentes maneiras de se expressar. A jornada de Fernanda abriu caminhos para uma vida incrível. Sua determinação em encontrar respostas para o sentido da vida a levou a muitos caminhos. Tudo isso ajudou a moldar quem ela é hoje. Curiosa, mas gentil e respeitosa em sua abordagem, Fernanda continua compartilhando suas experiências de vida com o mundo. Seu maior propósito é cumprido quando ela pode ensinar outras pessoas a viver suas vidas com as intenções mais profundas, nutrir pensamentos e comportamentos positivos e entender melhor o mistério da vida na Terra e o que existe fora do planeta. Ela vem de uma formação empresarial de Uberaba, Minas Gerais, Brasil, e sempre realizou grandes desafios na vida. Fernanda Pires é a fundadora e presidente do CIF, Canal Informativo de Fontes Fenômenos Extraterrestres e Espaciais, investigadora da GARPAN, Investigação Profissional em Ufologia Civil do Canadá, pesquisadora de campo certificada e reconhecida pela MUFON Global, assistente do diretor nacional da MUFON do Canadá e vem exercendo inúmeros trabalhos para a MUFON do Canadá, França, entre outros. Mudou-se para o Canadá em 2012, tornou-se líder motivacional do Here Today Global, 2014, gerente editora de uma revista canadense, 2016, e hoje tem uma parceria com uma construtora. Contudo, as pesquisas ufológicas e investigação de abduções têm sido um dos seus maiores propósitos até agora. Ela começou a fazer pesquisas sobre UFOs aos 17 anos, quando tinha um profundo desejo de compreender o porquê da nossa existência. Ela costumava ter sonhos estranhos sobre si mesma, voando no ar, vendo naves espaciais, criaturas estranhas, muito antes que ela pudesse começar a entender sobre vidas fora da Terra. Logo após, desenvolveu o desejo de aprender outros idiomas, sinais, códigos e, consequentemente, desenvolveu a telecinesia. Como resultado dos acontecimentos, um médico paranormal estudou suas habilidades na época. Com base neste e em muitos outros motivos, ela começou a fazer investigações de casos de abdução no Brasil e no Canadá. Um dos casos de abdução que Fernanda investigou foi publicado no jornal Le Montréal, em português, Jornal de Montreal. Sua investigação também veio a ser publicada por um site de investigações ufológicas civil. Fernanda Pires disse que o Canadá acompanha todos os UFOs relatados ao longo dos anos e teve mais de 9.369 casos de OVNIs que foram relatados desde 2012, ano em que se mudou para o Canadá. Em agosto de 2021, Fernanda Pires recebeu um convite para fazer um documentário UFO, na qual ela se tornou a coprodutora, dirigido pelo cineasta americano James Fox. Este caso é relatado como tendo visto mais de uma criatura estranha e uma queda de OVNI. Abre aspas. Fizemos uma entrevista com as 3 garotas que tiveram um contato próximo com uma das criaturas que foi descrito como tendo cerca de 1,20 m de altura, pele marrom oleosa, cabeça grande e enormes olhos vermelhos.
Elas fugiram depois que viram a criatura e uma das mães das meninas imediatamente voltou ao local do avistamento, viu pegadas e sentiu um forte cheiro de ovo podre e amônia no ar. Uma das criaturas teria sido levada para o hospital regional antes de ser transferida para o maior hospital Humanitas. Em seguida, foi levada para autópsia na Universidade de Campinas. Alegadamente, outros 2 foram levados para a Universidade de São Paulo para exames e depois para os Estados Unidos. Fecha aspas. Este documentário apresenta entrevista com testemunhas oculares importantes como militares, políticos, oficiais, pilotos, médicos, investigadores de campo, etc. As plataformas de streaming disponíveis são Amazon Prime Video, YouTube, iTunes, Vudu, Apple TV e muito mais. Como ufólogos, é o nosso papel colocar nossas questões e nosso conhecimento para usá-los e aplicá-los às pesquisas ufológicas, com base em observações diretas, na presença de provas e na natureza dos fatos apresentados, podemos averiguar a veracidade das histórias relatadas. Devemos conciliar a ciência com a consciência para melhor compreender os mistérios da nossa existência, nosso planeta e o que existe fora dele. Talvez nós, seres humanos, estejamos de fato caminhando para a unificação do todo, o que significa que todas as pesquisas científicas e demais áreas de estudos, trabalhando em conjunto, poderão chegar à tão esperada resposta, e isso é como um quebra-cabeça. Estamos todos juntos nessa jornada incansável de conhecimento em busca da verdade e evolução. Estas são palavras da Fernanda. Além disso, com base em suas investigações, o número de abduções alienígenas relatadas aumentou e eles vivem com os humanos desde o início da criação. Segundo Fernanda Pires, a ufologia está em absolutamente tudo. Está em nosso DNA. Estudar ufologia, astronomia e arqueologia é descobrir a própria existência humana. Seja bem-vinda, Fernanda. Uma ótima conferência e parabéns. Que maravilha! Obrigado, Solange! A nossa conferencista é uma pessoa muito especial, com certeza. Então, feita a apresentação e sem delongas, eu passo a palavra para a Fernanda Pires, a fim de que ela compartilhe conosco um pouco da sua maravilhosa experiência. Obrigado, Fernanda. É contigo. Obrigada, Tasca. Eu gostaria de primeiro agradecer a você, irmão Tasca, ao Diego, a Sol, a toda a equipe do Cosmovni, Atovni, pela parceria, pelo trabalho em equipe, por estar sempre realizando trabalhos incríveis. Quero agradecer também a todos que estão presentes, né, aos que irão assistir depois. E eu só tenho que agradecer, muito obrigada. E eu vejo também que o CIF está em peso aqui, né? Você, Tasca, como um dos co-editores e consultor jurídico do CIF, a doutora Mônica, né? Doutora, uma das co-editoras também do CIF, e acredito que o Andrade também está aí. E eu só tenho que agradecer a todos vocês de verdade, de todo o meu coração, e aproveitar também e me desculpar àqueles que eu tive que, infelizmente, ter que cancelar muitas lives. Hoje está sendo a primeira de muito tempo, né, que eu não fazia mais, devido às tarefas aqui no Canadá, né, os compromissos com os trabalhos filosóficos, filantrópicos, que tanto, né, demandam em nosso tempo, e a empresa aqui, família no Brasil, tantos outros projetos como toda a estrutura do CIF, o site agora da MUFON, que eu sou a responsável pelo site, responsável pelo jornal, responsável pelos artigos, e agora o braço direito do diretor. Então, eu quero
primeiramente agradecer, né, e me desculpar aí as lives que eu tive que cancelar devido às tarefas. Bom, eu vou iniciar primeiro, antes de chegar, né, na MUFON, contar um pouquinho da minha trajetória. Acredito que a FAO já fez um resumão aí, e o VT também. Fazia tempo até que eu não vi esse VT, é muito bom ver, né, o trabalho que a gente realiza. E a Sol estava falando dos sonhos, né, que eu tive quando eu tinha ali por volta de 17, 18 anos de idade, e eu tinha sonhos muito estranhos. Um sonho que eu me recordo muito bem, ele permaneceu o mesmo sonho durante um mês, mais ou menos o mesmo sonho, com a mesma frequência, exatamente na mesma ordem. E naquela época, ainda adolescente, eu lembro que no sonho eu estava na casa da minha mãe, em Uberaba, Minas Gerais, e nós estávamos dentro da casa, e eu senti algo muito denso do lado de fora. Algo que eu não conseguia explicar, mas que me puxava para fora. E eu precisava ver o que estava acontecendo lá fora. Eu saí de dentro da casa da minha mãe, fui lá para fora para ver o que estava acontecendo, e quando eu olhei para o céu, eu vi uma espécie de buraco negro, se assim eu puder descrever. Muito escuro, meio avermelhado, e de dentro desse buraco saíam várias naves espaciais. E, obviamente, eu em solo terrestre, eu não conseguia ver os tripulantes daquela nave, mas por algum motivo e razão me permitiram que eu visse, né? E quando eu vi esses seres que estavam pilotando essas naves, não eram seres de origem terrestre. E aquilo eu sentia muito medo, sabe aquela ansiedade ruim que começa no estômago, né? E aquela mistura de medo, de ansiedade, uma vontade de correr, de chorar ao mesmo tempo. E eu lembro que eu me escondia desses seres, porque a sensação de que eles estavam ali para a captura de algumas pessoas, e eu era uma dessas pessoas, e era uma ansiedade muito ruim, era um sentimento de medo muito ruim. E esse sonho permaneceu durante um mês, aproximado aí o mesmo sonho. A partir daí, me despertou um interesse muito grande em buscar por respostas, por começar a estudar por que eu estava tendo aqueles sonhos, qual que era a minha ligação com esses seres, o porquê que esse sonho ele permanecia, né, o mesmo sonho. E a partir daí, devido a essas buscas, me levou para muitos diversos caminhos até chegar à ufologia. E passado os anos, depois de um tempinho voltando, por coincidência ou não, né, eu vim a despertar, ou já tinha, não sei, a telecinesia na época. Foi um momento muito difícil, porque eu não sabia lidar com aquilo. Eram coisas que aconteciam que a minha própria mãe às vezes assustava, meus irmãos ficavam assustados, meus amigos ficavam assustados.
E a minha mãe chegou a um ponto de falar, Fernanda, eu vou te levar em um médico de paranormalidade. E na época esse médico, ele estudou tudo, exatamente, absolutamente tudo, porque aquilo estava acontecendo comigo. E aí, anos depois, infelizmente, ele veio a falecer num acidente de carro. E, passados anos, né, com muitos estudos, primeiro veio os estudos, depois veio as pesquisas e, consequentemente, eu me tornei uma pesquisadora durante toda, né, essa trajetória. E antes do CIF ser fundado, nesse caminho da busca incansável pelo conhecimento, pelo estudo, pela pesquisa, eu acabei conhecendo vários grupos de ufologia, vários pesquisadores, principalmente aí no Brasil, e observando esses grupos, observando, né, todos os acontecimentos, eu vi, e por tudo que estava acontecendo, que muitos grupos eram muito extremistas, né, e tinha muita briga na época. E, a partir daí, ao invés de investir o meu tempo e a minha energia tentando estar em um desses grupos, eu disse, eu vou fazer diferente, né? Eu vou criar algo para todos, porque a ufologia não é de um grupo, não pertence a um grupo, a ufologia não pertence a um pesquisador, não existe um dono da ufologia, né? Ninguém ligou lá para uma nave, para um extraterrestre e falou assim, estou aí querendo comprar, né? Não existe isso. A ufologia, um dos propósitos da ufologia é informar. A ufologia ela é de todos. Então, se é de todos, nós precisamos nos unir, nós precisamos pesquisar juntos para que a gente possa obter a tão esperada resposta, né? E como a Sol estava lendo aí, a ufologia é como um quebra-cabeça. E se falta uma peça desse quebra-cabeça, o quebra-cabeça ele vai ficar incompleto. Então, todo o trabalho de todo pesquisador, toda pesquisadora tem a sua importância. Todos são muito importantes, não existe melhor, não existe pior. Todos têm um propósito e uma missão muito grande, né? E eu vejo muito aí no Brasil, ao invés de, né, quando as pessoas tentam denegrir a imagem de um pesquisador, uma pesquisadora, ou falam mal, gente, foca no seu trabalho, né? E eu falo isso até como pesquisadora da MUFON também. A gente precisa focar no nosso trabalho, trazer resultado. Esquece o outro. O outro está fazendo o trabalho dele, de acordo com o seu conhecimento, de acordo com as suas limitações, de acordo com as suas buscas. Cada um tem um propósito diferente. A busca, o caminho de cada um é individual. Então, vamos respeitar o outro, né? E se unir também, porque é com trabalho em equipe que a gente obtém as respostas. Bom, durante essa jornada toda, né, observando tudo isso, o CIF foi fundado em 2019, justamente com esse propósito, do propósito de se unir, do propósito da equipe, né? Porque a ufologia não é, o CIF não é da Fernanda, o CIF é de todos, né? O que é o CIF? CIF é um canal informativo. Então, se é um canal informativo, ele nasceu para informar a humanidade, ele nasceu para instruir a humanidade, para contribuir de alguma forma, né? Canal informativo de fontes, fenômenos extraterrestres e espaciais. O CIF foi fundado em 2019
E eu lembro que no final de... foi fundado no dia 21 de junho, desculpa, no dia 21 de junho de 2019, 2 dias depois do meu aniversário. E eu lembro que no final de 2019, no finalzinho já, o CIF já tinha nascido ali, né, com toda uma estrutura. E no final de 2019 eu falei, cara, eu preciso buscar mais. Sabe, aquela sede pelo conhecimento, por buscar, por aprender, por conhecer. E eu falei, eu preciso de mais, eu preciso de algo mais. E no início de 2020, eu falei, eu preciso de algo mais, eu preciso buscar mais. E comecei a buscar aqui no Canadá mesmo, grupos, né, instituições de ufologia. Os melhores grupos de ufologia, eu queria os que estivessem no topo. E quando eu falo melhores, eu não estou falando a nível de categoria A, B ou C, que é melhor ou que é pior, porque isso não existe. Mas sim os grupos que pudessem me proporcionar mais conhecimento, mais busca, né, que tivesse uma área mais ampla de busca. E eu entrei em contato com a Garpan, porque a Garpan era um desses grupos. É um grupo de ufologia civil daqui do Canadá. E na época eu entrei em contato com o fundador, que é o Ian, e o Ian disse, olha, Fernanda, o grupo já tem um número muito grande de pesquisadores, né? E talvez você traga trabalhos, faça alguma coisa para a gente, mas o grupo já está fechado, como muitos grupos falam isso, né? E naquela época eu disse, ok, e assim, sorrindo, grata, e comecei a pesquisar muitos casos de abdução aqui no Canadá, casos de avistamentos, e trabalhei muito e comecei a trazer resultados, né, focando no meu trabalho, não na resposta do outro, mas no meu trabalho, porque eu necessitava crescer, eu precisava crescer, eu queria crescer, evoluir, construir, amadurecer. E eles começaram a ver os resultados, né? Foi a partir do momento que eles começaram a me chamar para fazer reuniões. A partir desse momento, a participar de emissoras de televisão, rádio. E aí eu vim a me tornar uma pesquisadora de campo da Garpan. Isso no início de 2020. Né? O CIF foi fundado em 2019. Me tornei pesquisadora da Garpan em 2020, no início de 2020. No final do mesmo ano de 2020, eu falei, eu preciso de mais. Né? Eu preciso buscar mais, eu preciso ir além. Foi aonde que, no estalo, eu decidi me tornar pesquisadora de campo da MUFON, porque eu precisava de mais, eu precisava ir além. E no final de 2020, eram final de ano, festas comemorativas, né? Natal, Ano Novo, e eu esperei passar um pouquinho todas essas datas, e no início de 2021, eu falei, agora. E entrei em contato com um dos diretores da MUFON, perguntei o que era preciso para estar na MUFON. Ele me deu todas as instruções, né? Ele pediu para mim estar adquirindo o Manual Hard Copy. Primeiro você se torna membro, eu vou falar disso um pouquinho daqui a pouco. Você compra esse manual, né? Que é um manual de aproximadamente 332, 333 páginas. Esse livro aqui, ele é uma universidade de ufologia. Você se forma um excelente pesquisador com esse manual. E a partir daí eu estudei o manual,
inúmeras vezes, revi o manual, fiz anotações. É um pouquinho complexo, mas é muito gostoso de estudá-lo. E passado alguns meses, o diretor entrou em contato comigo novamente e me perguntou se eu já estava pronta para fazer a prova. E eu disse que ainda estava estudando o manual e ele falou, olha, Fernanda, agora você precisa comprar mais livros, né? Você precisa estar pronta para fazer a prova. E aí foi aonde que ele me indicou alguns livros. E esses livros aqui, eu acredito que eles não têm em português, mas aí no Brasil deve ter livro muito parecido, né? Livros de radar. Esse livro, The Radar, é muito bom também. Esse livro de fotografia é um curso intensivo de 20 semanas de fotografia, mas aí as pessoas perguntam, mas o que tem a ver fotografia com ufologia? Na ufologia, você tem que ter um conhecimento amplo sobre todas as coisas. A ufologia está interligada a tudo, né? E mesmo quando a gente pega uma imagem, por exemplo, um vídeo, para estar fazendo uma análise, a gente vê muito aquelas luzes, né, nas imagens, nos vídeos, que são nada mais, nada menos que lens flare. E por isso a importância também de ter um conhecimento de fotografia, né? Como posicionar a sua câmera, o seu celular, quando você está filmando um objeto no céu, né? O próprio Rob Freeman, que está conosco também na MUFON, ele fala muito sobre isso, né? Às vezes as pessoas veem um objeto no céu, às vezes é um planeta, uma estrela, né? Um drone, um avião, que seja um objeto, e as pessoas ali, às vezes é o planeta Vênus, né? E as pessoas começam a movimentar a mão, né? E às vezes acaba perdendo um material que era para ter uma qualidade enorme e poderia ser aproveitado, mesmo que não fosse de cunho ufológico, poderia ser aproveitado para astronomia, né? Poderia ser aproveitado até mesmo para tecnologia, mas as pessoas brincam muito aí, movimentam a mão, às vezes usam muito zoom, né? O zoom também é um erro muito grande, não tem necessidade de ficar colocando zoom no aparelho para estar registrando esses objetos no céu, porque perde a qualidade. Hoje nós temos tecnologia aí que identificamos o que são esses objetos no céu. Então está aí a importância de, não só essa, mas inúmeras outras coisas, de aprender sobre fotografia. Você que tem o interesse de entrar na MUFON, né, tem que estudar sobre todas essas coisas, não é só sobre ufologia, tem que estudar sobre fotografia, sobre temperaturas climáticas, sobre radares, sobre astronomia, né? A astronomia está muito interligada à ufologia, mas por que, Fernanda, astronomia? Porque quando se fala em ufologia, nós estamos falando automaticamente de seres de outros planetas. E quando nós falamos de seres de outros planetas, nós estamos falando de astronomia, né? Diferente do estudo pseudocientífico, nós já estamos falando de ciência. E quando também falamos de ufologia, nós estamos falando de relatos de história, que entra a arqueologia. É onde que eu falo que estudar ufologia, astronomia e arqueologia é estudar a própria existência humana. Esse livro, né, até faz conexão aí com a apresentação do Marcelo. É um livro muito bom de astronomia. É um livro completo, é um livro que fala até de seres de outros planetas. Tá vendo? Tem até
uma imagem aqui do lado de um serzinho metade humano e metade ser de outro planeta. E é um livro muito completo também, The Astronomy Book. Então, o diretor, fora esse manual hard copy, que nós precisamos estudar para fazer a prova para MUFON, precisamos estudar todos esses livros, e mais esse também, que é super, quem conseguir encontrar esse livro, olha, é um achado, ele é super difícil de encontrar, é muito difícil. Ele chama Scientific Study of Unidentified Flying Objects. Ele é um livro muito bom. Depois, se vocês quiserem anotar aí, ou eu posso passar para vocês depois, é do Dr. Edward Condon. É um livro muito bom. E esse livro também, ele traz relatos de acontecimentos, eventos ufológicos aí no Brasil. É um livro muito bom e completíssimo, tem mais de 1000 páginas. Bom, após estudar, né, todos esses livros, estudar um manual hard copy, o diretor entrou em contato comigo novamente e ele me fez novamente a pergunta se eu estava pronta, né, para fazer a prova. E, finalmente, eu decidi fazer a prova. Né? Foram meses de estudo, eu deixei de ter vida social, deixei de sair com minhas amigas para focar nos estudos. Aí, fiz a prova, no dia 14 de abril de 2021, eu passei na prova, passei com grande sucesso na classe A, né, uma prova de 100 questões. Para passar na prova é preciso acertar no mínimo 85, é o mínimo, e eu passei com a nota na classe A máxima de 92. E errei só 8 questões e fiquei ali, sabe, brava comigo mesmo porque eu errei as 8 questões. E foi maravilhoso, né? Poder celebrar, poder festejar, todos aqueles meses se dedicando aos estudos, comendo os livros. E aí um dos diretores da MUFON me ligou e ele falou, Fernanda, parabéns, eu sabia que você ia passar. Aí ele foi contar a história dele, que há 15 anos atrás, 15, 20 anos atrás, quando ele fez a prova, ele passou com 85, ali, sabe, raspando. Ele é um dos diretores, né, hoje em dia, e ele ficou muito feliz, e foi maravilhoso. Aí as pessoas me perguntam muito, né, mas, Fernanda, por que MUFON? Né? Por que você quis entrar para a MUFON? Qual é o objetivo? Porque a missão da MUFON é estudar cientificamente os fenômenos UFOs, UAPs, em benefício à humanidade. E eu, como pesquisador, os meus objetivos são exatamente os mesmos. Né? Então, foi onde que eu encontrei ali uma ligação muito grande. E as pessoas, às vezes, também perguntam, tá, mas afinal, o que é MUFON? Né? O que é isso? O que é MUFON? MUFON significa Mutual UFO Network, né? E é uma das organizações de investigação mais antiga do mundo. Mas algo que a maioria das pessoas não sabem é que antes de se tornar a MUFON era conhecida como Midwest UFO Network. À medida que aí ultrapassou, né, as fronteiras
do estado do Centro-Oeste para se tornar uma organização de UFO de classe mundial, foi aonde que passou a se chamar MUFON, mas antes era Midwest, e hoje é MUFON. A MUFON foi fundada no dia 31 de maio de 1969. Olha quanto tempo já se faz, né? Faz o quê? 54 anos. E a nossa proposta é investigar, né, cientificamente todos os avistamentos, acompanhar contatos, abduções, que é o que eu mais gosto de fazer, identificando as possíveis faces, além de desbanalizar a realidade, educando as pessoas para também não se assustarem com esses fenômenos. O nosso objetivo, qual é? O principal é dar credibilidade científica, catalogando os fenômenos, oferecendo explicações e conclusões transparentes e também acessíveis, né? Porque não adianta nada você estar ali explicando e não dá acesso ao público a isso. Tanto que hoje em dia eu, como responsável pelo site da MUFON, eu coloquei na penúltima categoria, depois eu passo o site para vocês, todas as ferramentas que vocês precisam para pesquisa e estudo, tá? E tem o link, e é muito interessante, e o CIF também terá todo esse acesso gratuito. Bom, aqui eu falei um pouquinho da minha trajetória, mas agora eu vou falar para vocês o que realmente é preciso, né? Como que você faz para se tornar um membro ou um pesquisador da MUFON. Lembrando que, eu vou até mostrar aqui para vocês rapidamente, existe uma diferença muito grande entre ser pesquisador certificado da MUFON e membro da MUFON. O membro da MUFON, quando você paga pelo membership, você é um kit básico que você escolhe, ou um kit VIP, ou qualquer um outro kit. Você vai receber um material para estudo, e você tem a opção de ser parte da MUFON como membro mensal ou anual. Eu lembro que o kit básico, ele está em torno de $5 americanos, 5 ou 6 dólares americanos, uma coisa assim. E isso mensal, tá? É o kit básico. Já esse mesmo kit, se você preferir pagar anual, ele está em torno de uns 60 dólares americanos, isso anual. Então, ali todo mês você vai receber o seu material de estudo, né? Você é um membro da MUFON. E dependendo do kit aí que você escolhe, você recebe uns mimos também, como boné, como camiseta, como caneta. E é muito bacana, né? Essa camiseta aqui que eu tô usando. E isso você pode adquirir tudo isso apenas sendo membro da MUFON, né? Recebendo todo esse material. E essa é a carteirinha de membro. Eu não sei se vocês conseguem ver com nitidez. Dá para ver? Aqui, essa carteirinha, como vocês viram, ela está escrito membro desde 2021, né? E logo, quando eu me tornei membro da MUFON, eu quis o kit VIP, porque eu queria ter acesso a outras coisas. E esse daqui é a carteirinha de pesquisadora de campo. Então, veja bem, a diferença, até na carteirinha, até no seu registro lá dentro da MUFON, né, como membro e pesquisador. Essa é de membro, essa é a carteirinha de pesquisador de campo.
Eu não sei se estou colocando certinho aí para vocês verem. Dá para ver? Dá um ok aí. Obrigada. Então, vocês são carteirinhas diferentes, né? O primeiro passo para entrar para a MUFON. Primeiro, ser membro da MUFON. É o primeiro passo. Independente do kit que você escolhe. Segundo passo, adquirir um Manual Hard Copy, que é aquele livrinho lá que eu mostrei para vocês. Vou mostrar de novo. É muito livro de estudo, né? É uma pilha, mas é muito bom, é muito gratificante. Aí, esse é o segundo passo. É o Manual Hard Copy da MUFON. Esse é o segundo passo, tá? É um livro de aproximadamente 333 páginas. Esse aqui é uma faculdade, esse livro. Qual que é o terceiro passo? O terceiro passo é você estudar todos esses livros que eu mostrei, né? Antes, sobre astronomia, sobre ufologia, sobre radares, sobre temperaturas climáticas, sobre fotografia e uma infinidade de outras coisas que, à medida ali que o tempo vai passando, os diretores vão te dando toda a indicação. Você não fica sozinho durante o processo. E após estudar todos esses livros, né, passar pela primeira etapa de ser membro, a segunda, comprar o Hard Copy Manual, todos esses livros, estudar. Aí, qual que é o próximo passo? Após, o próximo passo é você fazer a prova, que é uma prova de 100 questões, e você precisa, para passar, precisa passar com mínimo 85, um mínimo. E se, porventura, você não passar na prova, você tem que aguardar aí um intervalo aí de 6 meses. Você fica de molho 6 meses para fazer a segunda prova. E a segunda prova, a segunda tentativa, não é igual à primeira. A prova vai ser diferente, as perguntas vão ser diferentes, a prova não é fácil. Se eu falar para vocês que a prova é fácil, eu vou estar mentindo. É muito difícil. E tem aquelas pegadinhas, sabe? Que eles entregam a prova para você e falam assim, você não vai passar, porque é uma prova muito difícil. Eu tenho que ser realista. Mas com muito estudo, dedicação, passa sim, viu? E toda a dedicação, né, da gente, aí todo o acompanhamento. Após passar na prova, aí você passa por um outro teste. Quando você acha que está acabando, parece que o negócio está começando. Aí eles fazem com você, o irmão Tasca aí, como advogado, sabe? Do Criminal Record, né? Que faz toda uma investigação na vida da pessoa. Então, se a pessoa ali, porventura, tiver qualquer passagem criminal, você também está eliminado. E mesmo se você tiver passado na prova, se nessa próxima etapa constar qualquer coisa aí criminal, também você não entra para a MUFON. Então, esse é um outro passo, que é o Criminal Record, que é feito o teste. Após você passar esse teste, que são vários testes, né, várias fases para chegar no coração da MUFON, você aí faz o teste da pesquisa de campo. Aí você vai a campo. Aí o negócio é ação. Né? Você tem que trabalhar, você tem que pesquisar e você tem que trazer resultado. E passado todos esses testes, aí você chega no coração da MUFON. E quando você chega no coração da MUFON, aí significa que você é um pesquisador de campo certificado. Ser reconhecido é com um tempo. O reconhecimento ele vem com os anos, né? Quando você passa aí a ser, depois de alguns anos,
pesquisador ou pesquisadora de campo certificado e reconhecido pela Mofon. Então, são vários testezinhos aí que você tem que passar ao longo dos anos. E quando a gente fala sobre pesquisa, né, de campo, eu até mandei um material para o Diego, né, Diego? E o Diego vai passar para vocês um material. Por que eu trouxe esse material para vocês? Porque as pessoas confundem muito objetos voadores não identificados com OVNIs de origem extraterrestre. Na verdade, em sua maioria, mais de 90%, são fenômenos naturais ou feitos aí pelo próprio humano. E objetos, né, que são normalmente confundidos com UFOs de origem extraterrestre. Olha, esse aí está mostrando os planetas, né, que podem serem vistos a olho nu e frequentemente são confundidos com UFOs de origem extraterrestre. Isso daí, tá vendo que são 3 pontos, né, 3 luzes muito visíveis no céu. Isso daí nada mais, nada menos é que a conjunção entre a Lua, Vênus e Júpiter, tá? Aí eu destaquei aí os planetas que são vistos a olho nu, que é Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno, né? Mercúrio é muito visto, é uma luz bem, bem forte mesmo no céu, e muitas das vezes as pessoas acham que é um OVNI ali passando, às vezes dá a impressão ali que está até se movendo, né? Mas são apenas planetas. E mesmo essa conjunção entre a Lua, Vênus e Júpiter dá a impressão que é um OVNI, né, em formato de um triângulo. Olha, esse daí, lembra que eu falei para vocês do lens flare, né? Tá vendo esses borros aí? Eu peguei algumas imagens só para dar uma ilustrada. Aí, se vocês observarem essas luzes, tá vendo? São luzes que refletem, né, nos elementos da lente da sua câmera ou do seu telescópio. Já aconteceu no meu telescópio aqui, isso também. E que são causados pelo reflexo da lente, né? E alguns até sinalizadores podem parecer objetos sólidos. Às vezes parecem, né? E uma pessoa que não tem muita experiência vai achar que é um objeto ou é um elemento da natureza, qualquer uma outra coisa assim, que eu já escutei isso também, né? Acha que é fada, duende. E, na verdade, são lens flare. Olha, esses fenômenos são lindos de serem vistos, né? Eu acredito que todos vocês já viram, eu vejo muito aqui também. São os fenômenos atmosféricos. É lindo, né? Esses fenômenos aí são fenômenos ópticos, né, atmosféricos, que são causados quando a luz do Sol ou da Lua, né, interage com esses elementos aí no ar ou na atmosfera. E uma pessoa que está ali observando, por exemplo, que detecta essa luz, né, depois que ela interage aí com esses elementos, acaba achando que é um OVNI ou qualquer uma outra coisa assim. Muitas das vezes, essa luz aí emitida pelo Sol ou pela Lua, ela será espalhada, né? Você pode ver que tem esse círculo aí, e ela é refletida ou retratada pelos elementos antes de chegar aos olhos da pessoa que está observando, né? São os famosos moon dogs à noite ou sun dogs durante o dia.
Vênus, como eu havia falado, tá vendo? Até na imagem aí mostra, é muito, muito intenso, né? Uma luz bem forte mesmo no céu, e dá a impressão aí que, de tão brilhante que é, dá a impressão que é um disco voador, um avião ali pairando no céu. E muitas das vezes, o exemplo que eu citei das pessoas, às vezes, mexendo, né, o celular, dá a impressão que é um objeto voador, porque a pessoa está mexendo no celular, e aquela luz muito forte no céu, e a pessoa às vezes confunde, ou às vezes de má fé mesmo, diz que é um objeto voador no céu, e às vezes não passa de um planeta, né? Júpiter, por exemplo, por ser meio avermelhado e meio alaranjado, ele é muito brilhante também, e ele é frequentemente também confundido com um UFO. Saturno e Marte, às vezes, fica um pouquinho difícil, por estar, às vezes, um pouquinho distante, mas às vezes dá uma cintilada, e as pessoas também podem confundir com objetos voadores não identificados. Sim, podem, né? Claro que podem, porque OVNIs são objetos voadores não identificados. A partir do momento que você não identificou, é sim um OVNI. Mas a partir do momento que você identificou a origem daquele objeto que você está vendo, não é mais um OVNI. Aí já aquele objeto tem um nome. O que é aquele objeto que eu estou vendo? É um balão? É a Lua? É um drone? É um avião? Né? É um planeta? Está vendo a importância também de ter conhecimento sobre astronomia, né? Sobre radares, sobre uma infinidade de outras coisas que te dá esse acesso ao conhecimento amplo, e logo você detecta ali o que é aquele objeto. A estrela também, como Sirius, também é muito cintilante, também é muito confundida com UFO de origem extraterrestre. Olha, essa imagem eu trouxe para vocês por quê? Porque é uma experiência minha, inclusive. Né? Os aviões, que geralmente eles circulam ali a uma altitude superior a 30 mil pés, e podem gerar dúvidas, sim, quando são vistos de terra firme. Eu até coloquei aí, ó, inscrito em uma viagem que nós estávamos fazendo para Montreal, Quebec, Quebec City. Nós estava anoitecendo, e o carro, né, a gente estava dirigindo ali, e nós estávamos muito próximo a um aeroporto. E na estrada, dirigindo, esse avião, ele estava acima das nossas cabeças. Acredito que ele estava para pousar, algo assim, porque estava mais próximo, né? E as luzes eram muito intensas desse avião, e ele estava acima da cabeça, então dava para ver um triângulo perfeito, né? Qualquer uma outra pessoa poderia alegar que viu um OVNI em formato de um triângulo. E as pessoas, a gente vê muito na ufologia, né? As pessoas falam, eu vi um OVNI de luz vermelha, de luz verde, era branco. Às vezes, muitas das vezes é um avião, né? Por isso que até mesmo na MUFON, quando nós vamos pesquisar um caso, a gente investiga os radares, a gente investiga se tem aeroportos próximo àquela localização, a gente investiga the International Space Station, a gente investiga uma infinidade de coisas, até mesmo o comportamento da vítima, se a vítima, a testemunha, tem algum problema nas vistas, né? Porque às vezes as nossas vistas também nos confundem muito. E aí essa imagem acima aí do avião com as luzinhas, a luz vermelha, né, tá na asa esquerda, a luz verde está na asa direita e a luz branca na cauda. E essas luzes, elas
simplesmente servem para indicar qual sentido o avião está indo em relação ao outro, né? Nada mais que isso. E muitas vezes um avião, por exemplo, ou um drone, né? E são muito confundidos com UFOs de origem extraterrestre. E, na verdade, não são, né? São apenas aviões ou qualquer uma outra coisa aí. Essas nuvens, eu trouxe as nuvens também lenticulares ou lentiformes. Quem nunca viu essas nuvens no céu, né? Em formato de discos voadores? Muitas pessoas confundem também. As pessoas chegam a dizer que são objetos voadores camuflados, né? Eu já escutei muito isso. Mas são apenas nuvens lenticulares que costumam se formar na troposfera, né? Que é a camada mais baixa da atmosfera da Terra. E que são paralelas também à direção do vento. Essas nuvens, elas são formadas por esferas assimétricas, como vocês podem ver, e se movimentam no fluxo do vento. E também são causadas quando a luz solar passa pelos cristais de gelo e se dispersam, né, dando esse formato aí bonito de disco voador. Esses raios solares contornam as nuvens, dando esses formatos e muitos outros formatos também. Mas uma coisa que eu falo muito, não significa também, quando vocês verem essas nuvens no céu, não significa também que você, naquele instante, naquele momento, possa também avistar um UFO aí de outra origem, né, próximo a essas nuvens. Então, são casos e casos, por isso que tudo deve ser pesquisado. Esses aí são os famosos gases do pântano. Eu lembro muito na minha época de acampamentos, né? Às vezes a gente está no meio da floresta, a gente vê são luzes bonitas, esses gases formam luzes muito bonitas até. E as pessoas às vezes acham que são elementos da natureza, ou são alguma coisa de origem não terrestre, e são simplesmente gases do pântano, né? O que são esses gases? Eles resultam da decomposição de gordura, de celulose e proteínas por bactérias, né? Aquelas bactérias que não requerem oxigênio. E elas ficam ali na lama, né? Sedimentos no chão do pântano. Esse gás, ele é bem mais leve que o ar. E quando ele queima, ele faz essa luz bonita aí, essa chama bonita, meio azulada, meio amarelada. E esses gases dos pântanos, eles consistem na designação atribuída ao gás, constituído principalmente por metano e dióxido de carbono, que é produzido no lodo dos pântanos, né? E charcos pela ação de bactérias sobre essa vegetação que é morta. Nessa foto aí da esquerda, essas bolhas, né, elas se desenvolvem a partir dos sedimentos que ficam embaixo da água. Não sei se algum de vocês aí já viram essas bolinhas aí em cima da água. E elas se nutrem bastante de fertilizantes, né? Quando essas bolhas atingem a superfície da água, são gases que entram acabam se tornando gases que entram na atmosfera. Esse daí é o famoso International Space Station, né? A gente, a todo instante, vê pessoas perguntando, né, sobre o famoso ISS, que, significativamente, ele é muito mais brilhante do que a maioria dos objetos do céu noturno. É muito
né? Brilhante, eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver. É até bonito. E ele se movimenta tão rápido, mas tão rápido, que cruza de um lado para o outro, assim, numa rapidez incrível. E ele também é silencioso. Às vezes, as pessoas confundem o ISS com objetos de origem extraterrestre, porque além de passar muito rápido, não emite som nenhum, né? Às vezes a gente recebe um caso aí de investigação, aí a pessoa fala, né, relata, mas eu vi um OVNI, não tinha som nenhum, e aí a pessoa, né, começa a criar toda uma história ali que, na verdade, eram apenas o The International Space Station, porque a gente tem, né, no coração da MUFON, a gente tem toda a estrutura, todas as ferramentas para detectar o que está acontecendo. Então, todo caso ele é investigado muito a fundo. A gente sabe o que está acontecendo em cada caso. Se foi um avião que passou, se foi o da International Space Station, se foi um drone, porque tem muitos drones também que são muito confundidos com UFO de origem extraterrestre, viu? E uma pergunta que às vezes eu vejo muitas pessoas fazendo qual é o horário? Fernanda, qual que é o horário que the International Space Station passa? Né? A gente vê muitas pessoas perguntando, porque as pessoas têm curiosidade e querem ver, porque realmente, de fato, é bonito se ver quando tem oportunidade de ver. Olha, o ISS, ele circula a Terra a cada 90 minutos. E ele viaja a cerca de 28 mil quilômetros por hora. E proporciona à tripulação 16 amanheceres e entardecer. É muito, né? É muito tempo ali, e a cada 90 minutos ele está ali, né, girando. Mas ele só pode ser visto, visível, porque ele reflete a luz do sol. Esse é o único motivo que a gente pode ver o The International Space Station, né? Porque ele é refletido ali pela luz do sol. E é a mesma razão pela qual nós podemos ver a Lua. Interessante, né? Mas, ao contrário da Lua, a estação espacial ela não é brilhante o suficiente para ser vista durante o dia. Então, por isso que a gente só pode ver o The International Space Station ao amanhecer ou ao anoitecer. É os únicos horários que a gente pode ver o The International Space Station. E se vocês tiverem a oportunidade de ver, ou quem já viu, é muito bonito de se ver. Tem outros objetos que são confundidos também com UFO de origem extraterrestre, que são drones, são lanternas, são balões, né? Tem vários objetos aí que são também confundidos com esses objetos de origem extraterrestre. Voltando um pouquinho ali, eu trouxe aqui, eu fiz até questão de estar imprimindo para vocês verem, eu só não mandei para o Diego. Quando vocês entram para a MUFON, já passou por todos aqueles testes, vocês precisam assinar um documento de voluntário, né? Por quê? Porque ao contrário do que muitas pessoas pensam, a gente não é pago para estar na MUFON. Nós pagamos para estar na MUFON. Por quê? Porque a MUFON é uma faculdade, né? A MUFON, você passa pela universidade da MUFON. Para você adquirir conhecimento, para você se formar um excelente profissional da área. Então, você paga para estar na MUFON, tá? E ali você assina vários documentos para isso, tá? Quando você entra em campo para fazer pesquisas, você tem que levar os formulários
São muitos formulários que a testemunha, a vítima, precisa assinar, né? Tudo na MUFON é documentado, tudo é catalogado, absolutamente tudo, toda investigação, toda pesquisa. Então, você precisa de ter vários documentos na mão, além de vários equipamentos quando você vai a campo. Eu enviei aí para o Diego o site, eu vou mostrar para vocês o site onde que vocês podem entrar na MUFON caso vocês desejam. Esse daí até a imagem anterior, eu coloquei como ilustração de um caso que eu fiz na MUFON em formato de charuto, mas depois eu falo sobre isso. Aí, esse site daí, ele é o site da MUFON, dos Estados Unidos. E para você se tornar um pesquisador de campo, você vai na segunda, terceira, quarta, quinta, na sexta opção, onde que você está vendo se tornar um investigador de campo. Está vendo aí? Foi traduzido para o português. Aí tem todas essas opções na qual você tem que clicar. Adquirir o seu manual é muito simples, não tem segredo. E o site da MUFON do Canadá também, ele está trazendo essa estrutura, caso vocês desejam. Eu estou aqui também, disponível para poder ajudar. O Tiago aí no Brasil também está disponível para ajudar vocês. E eu dou a vocês apenas uma dica, que eu já vi acontecendo aí no Brasil. Tem pessoas que às vezes passam a ser membros da MUFON e fala, eu sou da MUFON, né? Eu faço parte da MUFON. Sim, você faz parte da MUFON como membro, mas às vezes as pessoas falam com uma certa arrogância, e é onde que eu falo, gente, é tanto trabalho para você chegar até a MUFON, é tanto estudo, é tanta pesquisa, que qual é a sua intenção de entrar para a MUFON? A intenção por trás de tudo isso é o que é mais válido, né? Se a sua intenção é se tornar um membro ou um investigador da MUFON pelo simples fato de falar que é da MUFON, pelo ego, não perca seu tempo, não entra. Porque você vai perder o seu tempo, o tempo do outro que está te ajudando e o seu dinheiro, porque também não é barato. Então, não entra se essa for a sua intenção. Porque para você entrar para a MUFON, você vai ter que trabalhar, e trabalhar muito. Olha, demanda muita dedicação, não é pouca, é muita. É muito trabalho, você tem que trazer resultado, você tem que ir a campo, você tem que pesquisar, você tem que estudar, e é muito, sabe? Eu recebo casos da MUFON diariamente para estar pesquisando. Então, às vezes eu deixo de sair, às vezes eu deixo de fazer algo para mim, para estar pesquisando. Então, demanda muito tempo e muita dedicação. Então, se o seu objetivo é entrar para a MUFON para adquirir conhecimento, entra e eu vou estar aqui disponível para te ajudar. Eu aqui, o Tiago aí no Brasil, mas se não for essa intenção, não perca seu tempo e seu precioso dinheiro, viu? Tem uma imagem anterior que o Diego até colocou aí. Mas se não conseguir, não tem problema, Diego. Um dos casos que eu pesquisei para a MUFON foi um caso que aconteceu em 1991, que foi um OVNI em forma de charuto. Esses casos, eles só passam a ser reconhecidos pela MUFON quando a gente realmente consta que não é de origem natural ou terrestre,
tá? Esse caso, ele aconteceu em 1991, e aí essa pessoa, né, esse senhor, ele veio a falar comigo, depois de muitos anos, ele já estava com 85 anos, e aí ele falou: Fernanda, eu não consigo mais, eu preciso falar, eu preciso quebrar o silêncio, porque eu vou mostrar rapidamente, tá? Não vou focar na câmera, porque isso aqui é uma carta que ele me enviou manual, porque ele não entende muito de tecnologia, ele não mexe muito no computador, não sabe como mexer, e aí ele me perguntou por telefone como que ele faria para estar falando comigo sobre esse avistamento que ele teve. E aí eu tive que mandar o meu endereço, receber o material por correio para investigar esse caso. Então, vocês vê, demanda muito tempo, né? Muita pesquisa, você tem que estar ali, tem que estar focado no que você está fazendo, no seu trabalho. Eu estudei, pesquisei esse caso, depois de muito tempo, no dia 30 de maio de 2021. Tá? Ele viu ele estava no rancho com a parceira dele na época, e ele viu, vocês podem ver que a imagem de cima, ele fez, esse daí esse daqui, ó, a mesma, esse aqui é o jornal da MUFON, tá? Que a gente recebe. Aí, esse caso que eu investiguei saiu no jornal da MUFON, lá nos Estados Unidos. Essa segunda imagem aí foi a vítima, a testemunha que desenhou. Aí eu fiz, né, pedi toda a permissão para ele, se eu poderia fazer uma imagem baseada dentro do desenho dele, para que a gente pudesse ter uma nitidez, uma visão melhor do que ele havia avistado, né, seguindo, obviamente, todos os relatos dele ali. A gente também não pode fantasiar nada, tem que ser exatamente como a testemunha está relatando. E aí, essa imagem aí, essa aí é a minha letra, e essa imagem aí eu fui desenhando de acordo com o que ele foi falando. Ele estava no rancho com a parceira dele, e eles tiveram, principalmente ela, eles tiveram uma sensação de morte, né? Eles avistaram esse objeto muito próximo no local onde que eles estavam, e ela, falava que a sensação que ela, principalmente ela, teve foi uma sensação de morte. E essas imagens em azul foi essa pesquisa minha saiu no jornal da MUFON dos Estados Unidos e no jornal Newsletter aqui do Canadá, que são essas imagens meio mais acima. Então foi um caso, esses casos eles só saem no jornal quando a gente de fato detecta que não é um UFO de origem terrestre ou um fenômeno natural. E é isso, sabe? Para estar na MUFON é preciso trabalho, é preciso dedicação, demanda muito tempo. E caso vocês desejem estar na MUFON, eu vou estar aqui de coração aberto para ajudar, né? Eu acredito muito no trabalho em equipe, na união de forças. E se vocês precisarem, ainda que não seja referente à MUFON, que seja referente ao CIF, que seja referente a qualquer uma outra coisa, ainda que seja referente a gente está falando da MUFON, mas ainda que seja referente à espiritualidade, né? Amparas Kevas está aí presente, ele que sempre aborda muito esse tema, um tema muito bonito. E por que eu falo isso? Porque nós somos espírito antes de sermos matéria, né? E a gente não pode negar isso. Principalmente eu, que venho da cidade de Uberaba, Minas Gerais, estive com Chico Xavier, a gente tem que ter essa consciência, né? Da ciência, da consciência, para que a gente possa compreender melhor
os mistérios da nossa existência, da nossa humanidade. E eu só tenho que agradecer vocês pelo carinho, pela presença, a vocês que estão aqui, a equipe Cosmovni, Patovni, aos que irão assistir depois também, ao trabalho do Diego, da Sol, a equipe do CIF que está aqui em peso, né? A doutora Mônica, o Andrade, e muito obrigada, gente, por tudo mesmo, de todo o coração, e eu estou aberta a perguntas. Muito bem, Fernanda, sinta-se bastante cumprimentada, aplaudida. De fato, para nós todos, é muito importante conhecer não apenas a tua experiência pessoal, teu trabalho, mas principalmente esta entidade que é pioneira na ufologia civil em termos mundiais, que é a MUFON.